você que não é RP também assiste esse vídeo, porque eu garanto pra você que vai ter informação pertinente a qualquer vocação, só um foco um pouquinho maior no RP. Então toca a intro. Agora nós temos parceria com Moedas, o melhor site de compra e venda de Tibia Coin do mercado, confiável, barato e rápido. Se quiser me apoiar ainda mais, usa o link na descrição para fazer suas compras. Valeu! Fala meus queridos, como é que vocês estão? Bem-vindos a um vídeo que eu vou falar sobre os melhores charmes para RP e bastante informação dos charmes em geral para outras vocações. Então se você for MS, ED, EK, assiste, eu garanto para vocês, é curtinho e vocês vão aprender algumas coisinhas. É um vídeo que o pessoal tá pedindo faz tempo, né, desde os teasers o pessoal falou que ia ter que refazer o vídeo de charme e tal. Então deixa seu like, se inscreve para ajudar, que eu tive que dar uma pesquisadinha, bastante coisa do que eu vivi, do que os outros falaram, então deixa aí seu like para apoiar. Vamos lá, sem enrolação. A ordem de charmes que você deve liberar como paladino não existe, meu irmão, tá bom? Entendam um negócio. É extremamente relativo tanto ao seu level, às suas skills, seus objetivos, a quantidade de bestiário, de charme point que você vai atrás, se você hunta solo ou hunta em time, se você gosta de ficar trocando de hunt ou não, se você vai só se internar numa hunt por centenas de levels. É extremamente relativo. Eu vou falar para vocês as forças de cada charme e você tem que saber os seus planos e as coisas que você quer fazer para juntar essas informações com os seus objetivos. Agora, pelo menos, existe a opção de dar reroll nos charmes, se você fez besteira e tal, dá pra voltar ao zero, pagando um goldzinho ali, então não dá pra errar permanentemente o seu boneco. Às vezes você pode até pegar charmes que eram melhores no começo, depois dar refund e pegar charmes que eram melhores lá pro late game, depende de você. Mas a ordem não existe, eu não vou falar pra vocês, pega o Wound, depois pega Freeze, depois não sei o que não tem erro, porque não é assim que funciona. Tudo depende do que você quer fazer e da sua dedicação em ir atrás de Charm Point, ponto de bestiário e tal. É extremamente relativo. Se vocês não vão gostar, vai ter gente que vai chorar nos comentários, não me importa, é a verdade, não existe, belezinha? Vamos lá falar da ordem de poder dos charmes, isso eu posso falar pra vocês. Quais são os melhores e quais são os piores. Ainda não é uma ordem que você tem que liberar, você não vai pegar os melhores charmes primeiro e depois os outros, até porque eles são melhores em fases diferentes do jogo. Eu só vou falar para você do poder relativo de cada um, sem considerar o custo e a parte do gameplay que ele é útil. Vou falar exatamente de cada um, vocês vão tirar suas conclusões e tal. Primeiro, dos Major Charms, os melhores são inegavelmente Overpower e Overflux, ambos para RP. Overpower ainda mais. Como vocês sabem, Overpower e Overflux vieram nesse último update e você dá dano conforme a sua vida, quando a gente fala do Overpower, e conforme a sua mana, quando a gente fala do Overflux. O Overpower acaba sendo um pouco mais forte que o Overflux, porque o RP recebe relativamente mais vida do que mana quando upa. Ele recebe 2/3 da vida de um EK, quando ele upa, e apenas metade da mana de um mage. Então pra você chegar no ponto que o Overflux tá no máximo ali nas criaturas que você quer huntar, demora um pouquinho mais do que o Overpower. O Overpower chega no level um pouco mais baixo, ele já começa a ser melhor do que as runas elementais, que estão no tier A. Todas elas, Wound, Zap, Freeze, Poison, Flame, Curse, Divine. Tem sim runas mais gerais, por exemplo Zap, Freeze, Divine, que eu poderia colocar num tier acima, eu podia ter colocado num A+, assim, por exemplo. Mas eu decidi colocar todas elas no mesmo tier, pois todas são importantíssimas para o RP. Como vocês sabem, o RP bate 2 vezes em área por turno, né, com flecha maçã e flecha runa, então a gente tem o dobro de oportunidade do que as outras classes de procar o charme. Portanto, esses 7 elementais e, obviamente, Overpower e Overflux são importantíssimos na vida do RP, são vitais você ter todos, pelo menos os elementais, que vai te dar uma flexibilidade muito grande em várias hunts. Você pode deixar várias hunts com o charme já equipado, sem precisar trocar, só precisa se planejar e ver exatamente onde você vai upar e planejar conforme isso, liberar conforme isso.
Enfim, Overpower e Overflux são melhores que esses 7 charmes elementais porque eles têm um potencial de dano mais alto. Eles têm limite em 8% da vida das criaturas, enquanto esses 7 têm limite em 5%. Porém, como eles escalam com a sua vida e com a sua mana, você não vai liberar eles primeiro. Não faz o menor sentido. São charmes voltados para o late game, para level mais alto. Então não libera Overpower e Overflux antes. Vai atrás das runas elementais, que elas vão ser importantíssimas na vida do RP. Seguinte, no Tier B, temos Low Blow e Savage Blow. Elas são praticamente a mesma coisa, vai aumentar mais ou menos 4% do seu dano quando você coloca uma delas numa criatura. Vamos lá. Low Blow e Savage Blow encantam muitas pessoas. Meu Deus, meu crítico vai dar mais dano. Meu Deus, eu vou critar mais. Não são ruins, tá? São caras, apesar de eu não querer falar muito de preço aqui, são runas extremamente caras e são boas, mas não são tão boas quanto as runas elementais para um RP. A gente tem a chance de trocar as runas elementais 2 vezes por turno novamente, então para uma Low Blow e uma Savage Blow serem melhores, a criatura tem que ter pouquíssima vida, porque como as elementais escalam com a vida da criatura, elas acabam sendo melhores do que as do crítico, com algumas exceções, obviamente. Quanto level mais alto você for e quanto mais skills você tiver, mais fortes vão ser Low Blow e Savage Blow. Então em algumas hunts e em algumas seletas criaturas pode sim ser melhor que as elementais, mas em via de regra as elementais acabam dando mais dano. Ah, mas eu vi os EKs estão usando muito Low Blow e Savage Blow. Sim, EK e Mage também, né, usa muito melhor as runas de crítico do que RP. Por quê? Vamos lá, por que um EK usa? Primeiro, ele não tem 2 oportunidades de procar a runa elemental por turno, portanto já faz com que todas as de cima, as elementais, sejam mais fracas do que elas são para RP. Portanto, Low Blow e Savage Blow já fica um pouco mais atraente. Outra coisa, o EK vai usar uma arma elemental que as criaturas da Hunt são fracas, portanto críticos vão ser melhores. Geralmente o físico e o role do RP são neutros ou um pouquinho fortes, nem tanto quanto um elemental de uma arma de um EK. Então o EK com os críticos vai acabar dando mais dano por causa disso. Outra coisa é que o EK precisa de uma skill. O RP, para conseguir usar realmente o Low Blow e a Savage Blow, precisa de Distance e ML alto, e às vezes um char talvez não tenha um, não tenha o outro, então acaba ficando um pouco defasado. Pode ser que é algo que muita gente não quer ouvir, mas Low Blow e Savage Blow são piores que as elementais na maior parte dos casos. Ok, se você estiver upando bastante e continuar huntando em locais onde as criaturas têm pouco HP, você vai ficar numa Azura toda a sua vida, você vai ficar Roxamu, aí você pode botar na boquinha, que tem pouca vida, faz sentido, mas num char médio assim, que você tá huntando no level adequado, na hunt, tem distance e ML pertinentes a esse level, se a criatura tem mais ou menos mais do que 6.000 de HP, vale mais a pena usar as elementais, tá certo? É hunt por hunt, você tem que olhar, você tem que analisar, não dá pra eu falar pra vocês, pega isso ou pega aquilo, justamente porque é extremamente relativo. No Tier C, nós temos Dodge e Parry, que pra mim são runas que não existem, praticamente não existem para RP, porque você derrotar uma criatura o mais rápido possível é melhor do que você ter Dodge nela, então é melhor você pôr alguma elemental ou até alguma de crítico, e o Parry não vale a pena, justamente porque a gente dá mais dano com as runas elementais, a gente não tá fechando o box 100% do tempo. Para um EK, Parry é bem interessante, tem uma lista de criaturas que dão muito dano, por exemplo, Roxamu seria o Guzzle-Maul, que dão tanto dano que o Parry acaba retornando mais dano do que uma runa elemental para o EK, que tá fechando o box o tempo todo e não tem a nossa oportunidade de procar charme 2 vezes por turno. Portanto, o Parry para EK é legal, e Dodge até level baixo ali para EK, quando tá acostumando com o respawn, também é bom. Mas no late game, a tendência, o meta é dar o máximo de dano possível, então até para EK, Dodge tem caído um pouquinho. Pelo menos com o reroll agora, o EK pode liberar o Dodge mais cedo, depois voltar os pontos, enfim. RP, Dodge e Parry, eu tenho muita gente nos comentários falando que pegam, não acho bom em nenhum ponto do jogo, nem no começo, nem no meio, nem no fim do jogo. Dodge e Parry para RP não existe, cara.
vai dar dano, você tem que dar dano. Criatura morta não dá dano, então não faz sentido você ter dodge, e o parry não dá tanto dano quanto nenhuma runa de crítico ou elemental, pelo menos para RP, então não vale a pena. E por último, a Carnage, né? Carnage infelizmente não veio legal, só serve para hunt solo, porque você precisa ser o último a hitar a criatura para contar. A área é pequena, é apenas uma cruz na criatura. A explosão é legal, o dano é legal, não estou falando que é completamente inútil, tem alguns casos de uso, por exemplo, você vai huntar nos Undeads da Ferumbras, bota no Blightwalker, você pode botar até no Spectre se você for huntar por mim, não é completamente inútil. Eu coloquei aqui embaixo porque é caro, tá? Falei que não ia falar de preço, mas estou falando de preço, é caro. 2, porque são pouquíssimos casos de uso, e 3, porque na maioria dos casos a gente estaria melhor com uma runa elemental dando mais dano na criatura para poder terminar a box mais rápido, terminar o pull mais rápido, do que tendo uma Carnage. Testes já foram feitos, não está sendo bastante. Pode ser que tenha alguma criatura em alguma hunt que seja muito bom pôr, o pessoal ainda não descobriu, ainda não descobri. Do jeito que está, não recomendo Carnage. Peguem as elementais quando você tiver o level bastante para Overpower e Overflux darem dano pelo menos igual das elementais, que é em suma o seguinte: se você tem a mesma vida da criatura, o Overpower já dá dano como se fosse uma runa elemental neutra. Se você tem o dobro de mana do que o bicho tem de vida, a Overflux também, mesma coisa, já dá o dano igual a uma runa elemental de algum elemento que a criatura seja neutra. Conforme você vai upando, pegando mais vida e pegando mais mana, até 60% mais do que a vida da criatura, você vai dar mais dano. Então quando você estiver no limite ali, Overpower e Overflux são 60% mais fortes do que uma runa elemental neutra, portanto, com certeza elas são as que mais têm potencial, então elas sim tem que ficar no Tier S. Depois tem as runas elementais, muito importantes para RP, porque a gente proca 2 vezes por turno. Depois as de crítico, que tem seus usos em uma hunt ou outra, uma criatura ou outra. Caso você seja personagem level muito alto, huntando criaturas com pouco HP, também faz sentido. Dodge Parry não encosta de RP, não recomendo. Carnage não encosta nenhuma vocação, aparentemente, tá? A não ser que buffem, a não ser que descubra alguma coisa, Carnage infelizmente não tá valendo a pena. Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês, não existe Charme level 1, tá certo? Ele não é bom, não vale a pena você usar absolutamente nada. A única hora que você vai liberar um Charme Tier 1 é porque você vai upar ele para Tier 2 no futuro, próximo assim, e você precisa dos pontos de Minor Charme para poder pegar algum Minor Charme agora, tal. Charme Tier 1 não vale a pena. Outra coisa, quando para um Charme para nível 3, é caríssimo para um aumento de apenas 10% da usabilidade do Charme. Você só vai pegar um Charme Tier 3 caso você tenha certeza que você vai ficar ou na mesma hunt ou em hunts que aquele Charme vale muito, muito, muito a pena. Se você vai huntar em lugares que Divine Wrath, por exemplo, é muito forte, só vai huntar elas toda a vida, e tem ponto bastante, obviamente, para pegar os outros charmes adequados para essas hunts, você pode sacrificar um elemento ou outro ali que você acha que não vai usar no futuro e upar, por exemplo, a Divine para o level 3. Tem que planejar, tem que ver o que você vai fazer no futuro e fazer de acordo com isso. Como eu falei, é extremamente relativo, cada um vai ter sua própria jornada, eu não consigo falar para vocês, libera isso. O que eu posso realmente recomendar é que geralmente as primeiras runas de um RP são justamente essas 3 primeiras do Tier A. Wound, Zap e Freeze, porque elas são um pouco mais universais, tem bastante criatura fraca, tem pouca criatura forte, então dá para usar em bastante lugar, além do fato delas serem mais baratas, né? Um dia 600, Zap e Freeze são baratinhas também, então vale a pena, você consegue liberar rápido ali e já começar a fazer uso do sistema de charmes, que para o RP é extremamente importante. Vamos falar então agora dos Minor Charmes, que tem muita gente confusa, muita gente não sabe o que está acontecendo. É simples, tá? Essa lista aqui também vai ser para todas as vocações, se você está assistindo aí sem CRP, eu acredito que essa aqui conta para todo mundo. Primeiro, Tier S, Fatal Hold e Void Inversion, porque elas são totalmente game changing, elas mudam a forma como o jogo funciona e te possibilitam huntar coisas que você não conseguia huntar antes. Fatal Hold você só precisa deixar no nível 1, que já é o bastante, ela já vai funcionar 99% das vezes, vai funcionar no nível 1. Não precisa gastar ponto para upar ela, você consegue huntar em lugares que você ou não conseguia
ou tinha dificuldade. Por exemplo, o RP Huntar Catacombs ou Huntar DT da Ferumbras agora, que você pode colocar Fatal Hold no DT e fazer com que ele não fuja, é incrível. Outras ocasiões conseguem huntar até Ghastly Dragon agora, que fugia, que era um saco, agora você consegue colocar o Fatal Hold nele e é incrível. Você colocar numa criatura ou outra lá em Gol para ajudar bastante na sua Santos Profit é muito bom. Fatal Hold é incrível e o fato dela só precisar ser upada para o nível 1 é impressionante. Void Inversion também vai te possibilitar huntar em lugares que tem Mana Drain de forma muito mais confortável. Caso você não hunte em lugares de Mana Drain, não faz sentido você pegar. E caso você não hunte em lugares onde as criaturas correm, também não faz sentido pegar a Fatal Hold. Mas se você for huntar nesses locais, faz muito sentido você pegar eles. Void Inversion vale a pena upar, porque ele vai melhorando bastante o tanto de mana que você vai receber de volta, em vez de perder. Uma Azura fica mais fácil, um Air Tiger, um ED agora pode huntar o Minha, porque tem aquele Mana Drain extremamente injusto só para ED. Se você colocar Void Inversion nível 3, você fica muito mais confortável e praticamente te liberou um lugar novo de hunt, porque não consegue, ED não consegue huntar Flinks direito, agora com Void Inversion consegue. Então, são duas runas muito boas, muito boas, mas apenas caso você hunte em lugares onde a aplicação delas faz sentido. Não vai ver que tá aqui no Tier S e liberar cegamente. Você precisa saber o que você está fazendo no jogo e se vale a pena gastar esses Minor Points. Senão, não vale a pena. Você tá só seguindo uma Tier List sem nenhum pensamento crítico, entendeu? Então, tenha um pensamento crítico. Seguinte, nós temos as 3 runas praticamente universais que você pode colocar em qualquer coisa e vai valer a pena: Void Skull, Vampiric Embrace e Gut. Tem muita gente que tá colocando Gut um pouco abaixo na lista de prioridade, mas eu não vejo porquê. Você vai huntar em locais que dropam itens de criatura caros, às vezes tem item de Imbuement ali no meio, então vale sim a pena. Void Skull e Vampiric Embrace te deixam um pouco mais confortável na hunt, tendo mais Life Elite e Mana Elite, então faz sentido você colocar alguma hunt que você vai huntar bastante e tal, vai aumentar um pouquinho o seu profit, vai te deixar mais confortável, e a Gut também, obviamente, vai aumentar um pouquinho o seu profit. Não é grande coisa, mas não vejo por que não colocar. Eu tô com as 3 liberadas no Tier 3 já, e tô usando assim, qualquer hunt que eu tô indo, boto uma, boto outra, se eu vou ficar bastante tempo, boto as 3, e só alegria. Recomendo como as principais runas para bastante gente, a não ser, novamente, que você vai huntar em lugar onde as criaturas corram, ou que tenham bastante Mana Drain, aí você dá prioridade para as de cima. Depois nós temos Adrenaline Burst e Cleanse, que tem pouca utilidade, tá? Tem pouquíssima Adrenaline Burst, às vezes você coloca numa criatura ou outra para dar uma corrida melhor. O Cleanse, às vezes, se você tem algumas coisas chatas, uns Paralyze ali, você pode colocar na hunt, mas os casos de uso são menores, tem menos lugar que você vai querer usar no lugar das outras, mas elas ainda têm uma certa utilidade. Caso você tenha Minor Charm Point e queira realmente usar, já tem os outros, pelo menos no Tier 2, dá pra colocar. Não é a melhor coisa, mas aí vai do seu gameplay, como eu falei, é tudo relativo. Por último, nós temos Blast Cripple Numb e Scavenge, que não valem a pena, tá? Não vou mentir, não vejo casos de uso onde elas serão melhores que qualquer uma das outras, a não ser você tá dando KS em alguém, quer dar Paralyze nos bichos. Scavenge foi bem nerfada, então mesmo se você estiver huntando Dragon, os Albino Dragon da vida aí, ela tá bem nerfada, porque como ela virou Minor Charm, né, você consegue colocar um Major junto com ela, foi nerfada. Todos os Minor Charms foram nerfados, se comparados como eles eram como Charms de verdade, né, porque só tinha a classificação Charm, né? Agora é Minor, eles foram nerfados, e Scavenge foi bem nerfado, não recomendo. Claro que ajuda, tá? Se você quiser esquinar bastante os bichos, mas não recomendo. Recomendo muito mais Void Skull, Vampiric, Gut, upa o máximo possível, Fatal Hold e Void Inversion, caso você esteja huntando em locais pertinentes a esses Minor Charms. Novamente, é tudo relativo. Falei bastante de RP, mas dá pra você levar bastante coisa que eu levei em conta para outras vocações, tá certo? Espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, mas presta atenção no que eu falei no vídeo, né? Se for nos comentários pedir uma ordem de charme, eu não sei se eu vou responder você não, porque aí você não entendeu nada no vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo agora de manhãzinha, eu vou estar online lá na Twitch. Vamos ver se abriu as catacumbas de aço. Não tô falando isso todo dia, não tá abrindo. Vamos ver se a minha internet não cai hoje também, né? Porque ontem, segunda, tava streamando, caiu a internet e não voltou. Foi um terror, pelo menos não morri no Tibia. Deixa o seu like, se inscreve pra ajudar muito aqui no canal. Deixa aí nos comentários qualquer coisa que ficou de dúvida. Por enquanto é isso, meus queridos. Um abraço e até mais.